Hoje, de manhã cedo, eu mandei um formulário para um grupo de pacientes que eu tenho no meu programa de acompanhamento para entender mais sobre o que elas estão passando. Esse grupo tem mulheres que já estão mais de um ano comigo, mulheres que foram transformadas e que continuam na jornada. Tem mulheres que estão mais de 6 meses e todas aquelas que começaram e por algum motivo desaceleraram, pararam, também estão ali. E ali dentro, de fato, eu vejo que o engajamento é muito diferente das que desistiram, das que estão numa marcha lenta e daquelas que ainda estão tentando. E além disso, eu queria entender também aonde eu poderia melhorar, né? E o tema desse vídeo ele está relacionado a como que eu lido com os meus desânimos no momento que eu não vejo resultado, no momento que aquilo que eu estou fazendo não está gerando o resultado que eu espero ainda, e como que eu me mantenho motivado. Porque esse foi o ponto central que eu encontrei dentro das perguntas, ou melhor, dentro das dificuldades que essas mulheres enfrentam. E não são só elas, e não é só você que está aqui me assistindo, com todos nós. É interessante que a gente sabe o que a gente tem que fazer, a partir do momento que a gente adquire conhecimento, né? Então essas mulheres elas entraram no programa, elas aprenderam a minha metodologia, elas aplicaram o método, tiveram resultado, algumas mais, outras menos, mas elas puderam experienciar de fato que aquilo funciona, aquilo que elas aplicaram. E por algum motivo hoje elas não conseguem aplicar. Elas entendem, elas sabem, elas experimentaram. Cara, elas não conseguem. E não são só elas, somos todos nós. É muito louco isso, né? A gente sabe o que fazer, mas a gente não consegue. E aí algumas trouxeram motivação, outras desafios da vida, outras não conseguem, muitas das vezes, ter ânimo, porque existe, né, às vezes um desalinhamento nas expectativas. E tá tudo certo. Então esse vídeo eu quero trazer um pouco. Eu pensei, cara, como que eu posso compartilhar isso com elas? Porque provavelmente você que está me assistindo pode ser uma das minhas pacientes ou não, mas tá passando por isso, né? Caso você não seja. E eu quero mostrar, cara, como que eu faço isso. Acho que o melhor exemplo, a melhor forma de ajudar é trazer o meu exemplo, porque eu também vivo isso ainda, né? Não tanto na parte do emagrecimento em si, mas em outras áreas da vida, por exemplo, no meu negócio hoje. Mas eu confesso que, cara, às vezes também no emagrecimento eu tenho minhas quedas, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus momentos de desânimo também. E aí eu quero pegar isso e te ajudar dentro da tua jornada. Como que você, se você hoje está desanimada, está fazendo e não vê resultado que você deseja, cara, como você lida com isso? Como que você sai desse desânimo? Se você hoje está fazendo, até ver um pouco de resultado, ou então você sabe que o resultado dele não está vindo porque você não está fazendo 100%, mas o motivo de você não estar fazendo é a motivação, esse vídeo também vai te ajudar. E eu acredito que as duas coisas estão interligadas, tá? O desânimo com a falta de motivação, com a falta de você estar fazendo. Mas vamos lá, vamos pensar assim, eu quero antes pedir perdão se ficar um pouco confuso aqui, porque eu estou literalmente abrindo a câmera e conversando com você pelas coisas que estão vindo na minha cabeça diante desse formulário que eu passei para as minhas pacientes. Mas vamos lá. Inclusive eu estou passando hoje, posso dizer que por um momento de desânimo. Eu vim de um momento de muita euforia, muita motivação, um reacender que eu senti por um mês, 2 meses, e eu caí. Então como que eu tô lidando com isso, né? Vamos lá. Não tô com uma motivação enorme, não tô. E tô alguns dias com desânimo. Mas eu venho aprendendo uma coisa. Quero começar esse vídeo aqui trazendo, né, um ponto que eu levo para minha vida desde quando eu entendi essa frase, que é o seguinte: o resultado, ele revela a verdade. Ponto. Inclusive, eu tenho que trazer o autor, né, Bob Proctor, é um grande cara no autodesenvolvimento. Hoje ele não está mais entre nós, mas se você procurar no YouTube, você vai ver muitas coisas interessantes sobre o que ele fala no aspecto de autodesenvolvimento, poder da atração. E eu vou complementar essa frase com o ensinamento do curso que eu faço do autodesenvolvimento da CMT, que é os resultados revelam a verdade a partir das nossas crenças e autoimagem. Eu vou explicar isso, eu vou te trazer um entendimento sobre isso também, como que eu levo para minha vida. Mas vamos lá, resultado fala a verdade, cara. O resultado ele está mostrando para você a verdade. A verdade é que todo resultado ele é uma consequência das nossas ações. Ponto. Então, quando eu tô
desanimado porque eu vejo que nada está funcionando, existem algumas coisas que a gente tem que alinhar aqui, tá? A primeira, a partir dessa frase, é: eu olho para o resultado, eu não vejo o que eu estou esperando e eu me desanimo. A primeira coisa que eu faço é: o que eu estou esperando desse resultado? Às vezes o resultado ele está acontecendo, mas ele não está alinhado com as minhas expectativas. Então eu começo uma coisa, eu espero que eu vou estar tendo um resultado grandioso e eu tô dentro dessa relação de tempo, eu tô desalinhado. Porque as coisas elas demoram. Dependendo do resultado que você espera, demora. Para você perder 10 quilos, e aí vamos falar assim, 10 quilos reais, e não aqueles que a gente sabe que, né, promessas loucas, aí aquilo não é real. Eu falo assim, real, cara, 3 meses. Eu acredito assim, ó, se você fizer tudo certo, 3 meses dá pra perder 10 quilos. 4 meses, de boa, tá? 3 a 4 meses. Vamos botar assim um tempo que eu considero legal para você perder. Então, antes disso, não adianta você querer perder 10 quilos. Você está indo contra uma lei de tempo de gestação que existe para você ter um resultado como esse. Então, é igual querer que uma criança nasça em menos de 9 meses. Não tem como. Não de um aspecto saudável. Então, eu primeiro faço esse alinhamento. Né? Hoje em dia isso já está mais fácil para mim, mas desde quando eu comecei a trazer essa frase para minha vida e eu entro nesse desalinhamento, né, nesse desânimo com o resultado, cara, eu paro, calma aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, a primeira coisa é o desalinhamento da expectativa. Eu preciso alinhar, beleza? Quando eu identifico que existe um desalinhamento, tá, eu alinho. E aí eu começo a mudar minha visão, parar de olhar aquele resultado final e olhar os pequenos resultados, porque o resultado final ele é uma consequência dos pequenos resultados. Então você hoje não pode, você pode não ver, por exemplo, a balança mexer, mas você vê que você está com mais energia. Você vê que você está dormindo melhor. Você vê que você está fazendo coisas que você não fez. Então existe uma pequena progressão, às vezes que diária, que você pode notar, mas que você não está notando porque você está olhando para o resultado final. Você está preso naquilo. Ou você está preso na balança. Cara, a balança é um parâmetro. A gente tem que olhar outros. Então, eu começo a olhar as outras, vamos botar assim, as outras placas que vão mostrando que eu estou no caminho. Não necessariamente só a balança, não necessariamente uma foto. Então, alinhamento de expectativa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando o resultado revela a verdade, ele fala o seguinte, cara, deixa eu olhar para aquilo que eu estou fazendo. Porque o resultado é uma consequência de uma ação. Então eu preciso entender as ações como que elas estão sendo feitas. Então eu preciso olhar para mim, cara, quais são as ações? Então vamos falar de emagrecimento. Seguir a dieta. Vou trazer até um caso recente meu, tá? Para ilustrar isso. Eu vim dentro de janeiro para cá, eu vim fazendo uma dieta muito à risca, certinho, exatamente como eu tinha planejado para mim. E, sei lá, há 3 semanas atrás eu comecei a fazer alterações aleatórias. Então, tipo assim, eu comecei a botar uma fatia de queijo no meu ovo de manhã. Aí depois eu comecei do queijo, eu comecei a usar mais adoçante no meu café, no meu mingau, aumentei o consumo de adoçante. Aí depois, quando eu tava. Teve uma época que eu comecei a correr, e no dia que eu corria mais, que era o final de semana, eu acrescentei um pouco mais de carboidrato na refeição. Então eu fazia. Na minha panqueca eu botava um pouco de leite condensado. Adicionei isso também. Aí quando eu fui ver, eu já estava fazendo todo o final de semana isso. Depois eu passei a fazer isso 2 vezes no final de semana. E agora, recentemente, eu me dei conta que eu tava fazendo 3 vezes. Cara, eu perdi o controle. Eu tava meio que agregando cada vez mais sabor nas minhas refeições. Por conta de uma alteração que eu comecei. E isso, de alguma forma, não estava impactando o meu resultado negativamente. Mas estava me impactando a nível de comportamento. Eu comecei a me perder. Isso é um ponto muito interessante, porque às vezes você não vê um ponto negativo naquela alteração que você está fazendo, naqueles erros que você está fazendo, que às vezes nem é erro. Cara, adicionar uma fatia de queijo estava dentro de um controle, não estava excedendo. Mas esse comportamento foi puxando outros, eu fui me perdendo. E se eu continuasse, eu ia literalmente começar de fato a perder o resultado, porque isso vai se propagando pior. Então eu comecei com uma coisa, hoje, cara, eu já tava várias coisas. E aí quando eu olhei, eu falei assim, cara, isso aqui tá me comprometendo. Por quê? Esse tipo de comportamento é um comportamento que te gera conforto. Pô, bota uma fatia de queijo no ovo, fica maravilhoso.
comparado a um ovo normal? Fica muito mais gostoso. Você bota mais adoçante numa coisa, fica mais saboroso. Mingau, por exemplo, de aveia. Você bota leite condensado numa panqueca, fica coisa de outro mundo. Então você quer cada vez mais, a gente chama que são comportamentos alimentares dopaminérgicos. Você vai gerando liberação de dopamina. É igual você ficar no celular, joga o rios, daqui a pouco você está mais tempo no celular, mais tempo, mais tempo. Tudo isso é conforto. E quanto mais comportamentos confortáveis você tem, de rápido liberação de dopamina, mais você quer disso. E você começa a perder a tua capacidade de conseguir se manter fazendo algo que vai te gerar uma liberação de dopamina só lá na frente. Então, falando no aspecto alimentar, eu comecei a não ter mais vontade de comer só o ovo puro. Eu perdi a vontade, por exemplo, de fazer a minha panqueca de banana, que era só panqueca e banana. Eu precisava sempre agora de umas coisas mais gostosas. O café, ele estava precisando cada vez estar mais doce. E isso foi se extrapolando para as outras coisas. Então, eu não estava mais tendo mais concentração, tanta concentração em livro. Eu estava ficando no celular. Isso vai se propagando em todas as áreas da nossa vida. Isso é muito louco, mas é parte comportamental. Então, eu comecei a identificar e falei assim, cara, calma aí que eu tô me perdendo. Eu não tava desfocado assim, eu não tava tendo essas dificuldades. E aí eu entendi o gatilho. Foi lá quando eu comecei a colocar o queijo. E eu fui deixando isso se perpetuar. Então, quando eu olho para o resultado, é óbvio que o meu resultado, e aí eu não estou falando só no resultado físico, mas no resultado no aspecto daquilo que eu falei que ia fazer e não estou conseguindo fazer, eu entendi o porquê que eu não estava conseguindo fazer. Então, isso é importante porque, às vezes, você acha que você está fazendo certo, mas, na verdade, você não está seguindo aquilo que precisa ser seguido. E quando eu falo, né, e aí eu vou trazer um pouco dos meus atendimentos. Quando eu falo, passo um cardápio para uma paciente, cara, é para seguir o cardápio. E seguir o cardápio é olhar para ele e falar assim, eu tenho que fazer isso aqui. E aí eu vou usar até a minha dificuldade hoje no meu negócio. É a minha rotina do que eu tenho que fazer. Toda quinta-feira é o dia que eu tô, toda sexta-feira é o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho que fazer um vídeo aqui, de 40 a 50 minutos. Tem uma semana que eu não fiz. Por que você não fez, Lucas? Cara, sei lá, às vezes vai acontecendo coisa. Aí eu falo, amanhã eu gravo. Amanhã eu gravo. O resultado dos meus vídeos ainda não estão o resultado que eu desejo, todos os vídeos viralizando, ou todos os vídeos dando paciente, convertendo. Não está nesse nível. Então o resultado ele não está agradável ainda. É muito mais sacrificante para mim porque eu tenho que gravar um vídeo de 50 minutos. De gravar um vídeo de 50 minutos não é fácil. Eu tenho que trabalhar isso. E quando eu olho para o resultado, não está ainda do jeito que eu desejo. Mas está tendo resultado. Pequeno. Teve um vídeo, por exemplo, que viralizou. Tem outro vídeo que tá indo bem, tá engajando. E é isso. Aí entra o tempo de gestação. Cara, eu comecei o YouTube tem 2 semanas, tem 2 meses. Eu tenho que estar aqui pelo menos 2 anos. Full time, com regularidade. E a dieta é a mesma coisa. Então, nós temos uma dificuldade de seguir uma coisa que nós falamos que é seguir. O cardápio, a nossa rotina, né, aquelas tarefas que a gente tem para fazer diariamente, são coisas que a gente botou para fazer e nós temos que cumprir. Só que no campo de batalha, no dia a dia, isso se torna muito desafiador. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não está com vontade, muitas vezes a gente não está motivado, muitas das vezes a gente tem um problema, um imprevisto que a gente estava programado para fazer por exemplo, fazer esse vídeo de manhã cedo. Primeira coisa que eu ia fazer, e não foi de manhã cedo, porque surgiu um atendimento. Então foi pro secundário. E aí muitas vezes você não tá naquele... Cara, muitas coisas acontecem, isso é a vida acontecendo. Só que nós precisamos assumir a responsabilidade e falar assim, cara, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. O que eu vou... Qual o jeito que eu vou dar aqui para fazer isso? Entende? Então, é natural que quando você olhe para esse detalhe, você enxergue que você não tá fazendo 100%. E eu levo isso pra minha vida. A autorresponsabilidade. Cara, se eu não tô fazendo 100%, eu não posso reclamar. Se eu tô falhando em fazer o vídeo que eu falei que ia fazer, se eu tô falhando em fazer aquilo que eu ia fazer, cara, eu tô mostrando para o universo, para Deus, que eu não quero tanto assim. Então o resultado, ele vai mostrar a verdade. Quando eu olho para ele, vai assim, cara, tá proporcional às tuas ações. Então até eu me regularizar nisso, eu não posso reclamar. Então são essas coisas que eu faço inicialmente. Eu olho para o resultado, não tá do jeito que eu quero, beleza. Deixa eu olhar para o alimento. Eu tô tendo as expectativas certas. Eu tô olhando para o lado errado, eu tô olhando para o resultado que só vai vir daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos.
e eu tô me baseando no resultado que eu não tenho que me basear, eu tenho que me basear nos resultados que eu vejo diariamente. É a conclusão de um vídeo, é eu ter feito tudo que eu falei que ia fazer, é eu cumprir minha agenda, é eu, cara, olhar para as pessoas que estão vindo hoje. As minhas pacientes, esse grupo aqui, cara, tem 10 mulheres, 20 mulheres que estão empenhadas ali me acompanhando, fazendo. Por que eu não tô olhando para elas? Por que eu tô deixando elas soltas? Foi isso que veio na minha cabeça. Eu tô querendo cada vez mais pessoas, só que eu não tô cuidando da melhor forma que eu posso para essas que já estão aqui agora. Olha só que louco, como nós somos. A gente só quer aquilo, aquilo, aquilo. Mas a gente hoje, se você for olhar pra tua vida hoje, tá, provavelmente você tem coisas que são boas, que mudaram na tua vida, e você não tá usufruindo disso, louvando isso, sabe? Sendo grata por isso. É muito louco, porque a gente sempre quer mais, mais, mais. Isso é característica do ser humano. Então, eu faço esse alinhamento de expectativa. Como for. Cara, deixa eu agradecer pelo que eu já tenho. Isso é muito, para mim é muito interessante, que é simples, mas cara, como a gente cai? E depois eu olho para, de fato, deixa eu ver minhas ações, deixa eu ver se eu realmente estou fazendo. Beleza. Então aqui é a primeira coisa que eu orientaria você a fazer. Alinhamento de expectativa, focar nos pequenos resultados, agradecer, fazer o seu melhor por eles, se basear neles, se ancorar neles, para que você comece a mudar um pouco esse sentimento de fracasso, de desânimo. E depois o alinhamento, cara, tô fazendo. Não tô fazendo. Então vamos melhorar isso aqui. Como eu posso melhorar? Talvez a gente faça um outro vídeo aqui de como melhorar os meus comportamentos. Mas aqui é mais uma reflexão e transmitir para vocês o que eu faço. A partir disso, a gente tem que tomar as ações. Outras ações, cara. Sei lá, vamos falar. Ah, beleza, entendi que as minhas expectativas não estão alinhadas, tá. Eu começo aqui, isso é mais fácil. Eu fico focando no dia a dia. Dia a dia, dia a dia, os pequenos resultados. Quando eu vejo que eu não tô alinhado, então, vou falar da dieta, tá? Como eu trouxe, eu não estava alinhado na dieta. Primeira coisa que eu faço. Eu preciso sensibilizar novamente o meu paladar. Eu preciso voltar pro eixo. Eu corto tudo aquilo que gera sabor na minha refeição. Então, eu cortei o queijo, cortei o adoçante, tomo muito pouco adoçante. Eu só boto hoje no café, não tô mais comendo mingau, tirei porque aí eu não preciso colocar adoçante. Eu só como a panqueca, então eu troquei, em vez de mingau com os ovos, eu como panqueca, né? Misturo os dois e faço uma panqueca. E vou parar de ficar comendo leite condensado no final de semana. Inclusive, vou me desafiar a não fazer uma refeição livre nesse final de semana. Então eu meio que tiro tudo aquilo que me dá prazerzinho alimentar, eu tiro. Eu preciso me sensibilizar novamente. Porque quando a gente se sensibiliza, a gente tira esse confortinho, a gente passa a ter prazer naquilo que é básico. E aí o nosso cérebro, ele meio que volta à reprogramação normal dele, que é o quê? Gerar dopamina com resultado real. Então, cara, eu tô firme aqui já há 5 dias, eu tô mais contente de estar firme há 5 dias do que ficar tendo o prazerzinho do queijo, do adoçante, tá? Então, esse é o primeiro comportamento que eu fiz agora. Mesma coisa eu vou trazer para minha agenda, que era uma coisa que eu não estava com dificuldade. Cara, eu fiz um realinhamento da minha agenda. Aonde eu tô errando aqui? Então eu fui olhar para minha agenda. Eu identifiquei que tinha muita coisa que eu tinha que fazer. E eu não estava dando conta de fazer. Então no final do dia dava aquele senso de. Deixa eu abrir aqui. Dava aquele senso de que eu não cumpri, que eu errei. Então eu reajustei minha agenda, as tarefas que eu faço, e diminuí. Falei assim, cara, o que é o mais fundamental aqui? Gravar vídeo. Ponto. Eu preciso gravar um vídeo no YouTube. Desse vídeo aqui vão ter outros conteúdos. Eu posso é, trabalhar esse vídeo de outras formas. Então, fazer um carrossel, fazer um Reels. Então, não preciso me preocupar em fazer outro tipo de conteúdo, com outro tema para esse. Não, é só um vídeo no YouTube que eu preciso focar. Esse é o meu ponto principal. Beleza. Então, eu vou focar nisso. Então, no seu caso, pode ser o quê? Hoje? Sei lá, pode ser a dieta. Cara, eu vou focar só na dieta. Ou eu vou focar só no exercício. Eu não sei hoje o que você tá. Às vezes pode ser várias coisas. Pode ser várias coisas. Então no meu era a rotina do meu trabalho, das tarefas que eu tinha que fazer e minha dieta. Eu já reprogramei os dois. O treino estava indo bem, não precisei reajustar isso. Mas, enfim, você olha para o que você está precisando hoje. Às vezes pode ser várias coisas, começa numa só, tá? Beleza, reajustei isso, reprogramei isso, me coloquei como um alvo. Eu vou fazer essas tarefas aqui, um vídeo no YouTube, vou seguir minha rotina de tarefas de trabalho certinho. Elenquei ali, trabalhei a minha agenda. Cara, quais as coisas que eu tô dando prioridade que tá me comprometendo? Então eu vi que eu tava dando muito prioridade pro exercício. Eu começava o dia já, por exemplo, fazendo jiu-jitsu. Eu começava o dia já
cara, 2, 3 horas do meu dia era focado na atividade física. E eu não preciso disso. Hoje. Não é o meu alvo, é o meu trabalho. E as 3 horas iniciais, vamos dizer assim, do dia de produtividade, tem que ser no meu trabalho. Porque essa energia, ela vai ser convertida no que eu quero. Então você hoje, quais são as 3 horas do seu dia iniciais? O que você faz às 3 horas iniciais do seu dia? Tá focado naquilo que você quer? Então eu tô trazendo aqui coisas para você pensar, tá? Como eu falei, me perdoe se ficar um pouco confuso, mas esse vídeo tá sendo literalmente, cara, ao vivo aqui, coisas que eu tô pensando e trazendo para você. Inclusive, comenta aqui o que você achou, se te ajudou, só para eu saber se esse tipo de produção de conteúdo de alguma forma tá te ajudando. Então, reprogramar, tudo certo, beleza. Bom, agora a gente entra numa outra fase que tem a ver com a motivação. A gente muitas das vezes tem aquela liberação de dopamina, quando a gente fala que vai recomeçar, a gente reorganiza tudo, refaz um monte de coisa, né? Não, beleza, agora eu vou voltar. Gera daquela dopamina, aquela motivação, aquele empenho, e a gente começa. Só que isso vai meio que sendo perdido. Porque as coisas voltam a acontecer. Aqueles comportamentos que você voltou a fazer, eles vão sendo repetitivos, então agora você perde um pouco do ânimo sobre o efeito que ele tem. Se torna normal e natural para você. Então, existe uma coisa que eu comecei a trabalhar em mim que me fez não estar motivado sempre. Porque a gente nem sempre vai estar com aquela gana, vontade. Como eu falei, eu fiquei 2 meses muito bem, muito no topo, assim, cara, me sentindo bem todo dia. Eu tava voando, eu me sentia assim, voando. Eu me sentia muito bem. E tem um mês que eu não me sinto assim. E aqui que entra a famosa palavra que as pessoas falam, disciplina. É você fazer o que tem que ser feito. Só que isso, às vezes, também, cara, é difícil fazer o que tem que ser feito quando você não tá animado. Mas eu identifiquei uma coisa que eu comecei a trabalhar em mim. É o sentido que eu dou para aquilo que eu estou fazendo. Muitas das vezes a gente dá o sentido da seguinte maneira: falando da saúde, meu corpo, a minha saúde. Falando de profissional, dinheiro. Então eu quero, cara, fazer isso aqui, eu quero ganhar mais dinheiro. E quando a gente foca a nossa atenção nesses aspectos, isso é muito raso. Por que é muito raso? Porque ou você vai estar muito distante, então do corpo, do peso, da saúde que você quer, seja porque você não está conseguindo chegar próximo ali, ou seja porque você chegou. Então perde, cara, eu cheguei no meu resultado, e agora? Perdeu o sentido. Também seja pela questão financeira, cara, cheguei, e agora? Ou às vezes estou muito distante, tenho muitas dívidas ainda para pagar, cara, estou muito distante daquilo. Então você perde o sentido, sabe? E quando eu entendi isso, porque eu sempre fui um cara com muita dificuldade de ter consistência, por um desses motivos, ou eu chegava no resultado, ou eu não conseguia chegar e estava muito distante. Eu mudei a minha forma de enxergar as coisas. Eu não olhei mais os meus comportamentos e aquilo que eu tinha que fazer para ganhar mais dinheiro, ou para ter mais saúde, ou para ganhar, ou a conquistar um corpo. Eu comecei a olhar como uma forma de me melhorar como pessoa. E isso vai te levar a conectar com o que Jesus nos trouxe como ensinamento e o que a gente veio fazer nessa vida. De se desenvolver. Estar cada vez melhor. Trabalhar as nossas habilidades, as nossas virtudes, as nossas capacidades para ser pessoas melhores. E quando você fala para você, cara, eu tenho que seguir essa alimentação, o que você está trabalhando em você? Vários aspectos. Disciplina, dizer não para você, a capacidade de você dizer não para você, dizer não para os outros, compromisso. Tudo isso te faz uma pessoa melhor. E você começa a ver que isso se transpõe para outras áreas da vida. Isso ficou muito nítido para mim quando eu comecei no fisiculturismo, quando eu comecei a treinar a sério e levar a dieta a sério. Eu comecei a ser mais responsável por todas as outras coisas da minha vida. O meu trabalho, a minha faculdade na época, os meus estudos. Quando eu comecei o fisiculturismo, eu tinha que fazer o quê? Cara, eu tinha que acordar cedo para fazer o meu aeróbico em jejum. Depois eu tinha que cozinhar as minhas marmitas, porque eu saía cedo de casa para ir para a faculdade, só voltava à noite. Então eu tinha um propósito de esculpir o meu corpo, chegar num corpo competitivo, e eu tinha que fazer a dieta, eu tinha que treinar e não tinha desculpa. Então aquilo me gerou uma coisa que me fez evoluir como pessoa. Só que
enquanto eu estava no fisiculturismo, aquilo era muito claro para mim. E quando eu saí? Quando eu já não queria mais aquilo? E aí? Como que eu ia conseguir me manter? E por alguns anos ali depois que eu saí, eu fiquei meio perdido. O que me manteve foi o hábito, mas eu me manteve meio perdido, não tinha um propósito real. E aí foi quando eu mudei isso. Eu falei assim, cara, não é sobre o corpo, é sobre quem eu quero me tornar, é sobre quem eu sou. Nós, na verdade, né? Todos nós somos imagem e semelhança do Criador, de Deus. Nós somos, em essência, seres extremamente desenvolvidos. Nós só precisamos trazer isso à tona. Porque o nosso ego, a nossa mente, não coloca na mediocridade, no confortinho, em aceitar aquilo que está bom. Mas nós podemos ser muito mais. E quando isso ficou muito claro para mim, eu falei, cara, eu vou me colocar em situações desconfortáveis. E às vezes é acordar mais cedo. A situação desconfortável para você hoje pode ser acordar mais cedo. Seguir a dieta. Tudo que te tira do conforto é uma coisa que vai te levar a um patamar superior. E tem mais. Se você olhar para hoje, para a sua vida, no aspecto, vamos falar aqui de corpo, né, de saúde, o que é mais desafiador para você? Você vai encontrar algo que é muito desafiador. Então, sei lá, vamos supor assim, apesar de você não estar 100% na dieta, você está, sei lá, fazendo o que você pode, mas o exercício você não consegue. Cara, aqui é onde você tem que trabalhar. Aqui, o exercício, ir para a academia, fazer exercício, ali tá o grande ponto que tá te travando em várias outras áreas da tua vida. E só você vai saber o que que é. Porque cada um vai ter o seu bloqueio. Então, focar naquilo ali, se você fizer isso e se desenvolver, trabalhar o que precisa trabalhar, superar a tua procrastinação, a tua preguiça, o teu medo do julgamento, superar isso e começar a ir para a academia, vai fazer você se tornar uma nova pessoa. E, consequentemente, o resultado vai vir também. O resultado é só consequência. Então, aqui é um exemplo. Às vezes o exercício tá top para você, mas hoje a dieta ainda, cara, não consigo manter. Então, focar na dieta, você conseguir fazer aquilo que precisa ser feito na alimentação, que é se organizar, se planejar, fazer todas as refeições, cara, dizer não para as pessoas, dizer não para você, por um tempo, sei lá, vamos botar assim, um mês direto. Talvez você só tenha feito por uma semana, talvez você tenha feito por 15 dias, talvez você tenha feito por um mês, mas vamos passar desse patamar. Vamos botar assim, ó, um mês e meio, 45 dias. Arrisca. Fazer isso para você é um grande desafio. Para mim sempre foi. O máximo que eu consegui ficar à risca, sem fazer refeição livre, por exemplo, sem comer nada fora, foram 3 meses. O máximo. E eu ainda continuo buscando me superar nesse marco. Mas aqui tá um grande bloqueio em muitas pessoas. Não conseguir fazer algo certinho, sabe? Então, olha pra isso e fala assim, cara, eu vou me superar. Então, minha dificuldade é, se eu conseguir só uma semana, agora eu vou fazer 2 semanas. Se coloca nesse desafio. Ou seja, você estar sempre olhando para as suas dificuldades e focar em superar aquilo ali vai te manter motivado. Porque agora não é sobre, a tua visão não é sobre a dieta, não é sobre o corpo, não é sobre a saúde, não é sobre o dinheiro. É sobre se tornar uma pessoa melhor. É sobre você superar as tuas dificuldades, desafios, bloqueios que te impedem de ser uma pessoa melhor. E, sendo uma pessoa melhor, você vive melhor. Você tem acesso a coisas melhores. Você transforma as pessoas ao seu redor com aquilo que você está se tornando. Eu não sei se isso vai ser uma viagem para você, mas, cara, é isso que eu tô fazendo, é isso que eu tô pensando, é isso que eu tô vivendo hoje. E eu posso te falar, quando você entra nesse tipo de coisa, nesse pensamento, nesse tipo de vibração, você começa a acessar coisas que são coisas de Deus. E é muito louco isso, porque você sai literalmente daquele modo automático que a gente vive igual um zumbi e as coisas vão acontecendo e a gente não enxerga. Deus fala com a gente o tempo inteiro, a gente não consegue perceber. E a gente literalmente entra nesse acesso aonde você volta a dominar a tua vida, onde você literalmente agora você enxerga as coisas acontecendo, os sinais que você tem, as respostas que você buscava, tudo acontece. Por quê? Porque você agora voltou para quem você é, de corpo e alma. E você, a partir disso, fica mais sensível, a partir disso você começa
a estar presente e não ficar presa no passado, no futuro. Então, basicamente é isso que eu estou fazendo agora. E se eu fosse olhar para trás nos últimos meses, é isso que eu venho desenvolvendo. E agora eu lembrei de mais uma coisa. Está sempre focado no autodesenvolvimento. 2 meses atrás, eu me questionei sobre espiritualidade. Eu falei, cara, eu estava sofrendo um conflito interior e eu falei assim, por que eu tô sofrendo assim? Cadê Deus nessa história? Quem é Deus? Eu me fiz esse questionamento, porque eu não vim de uma família espiritualizada, onde eu tive ensinos espirituais. Então, eu era muito cru sobre aquilo. Talvez hoje você seja muito cru no quesito emagrecimento, saúde, alimentação. E eu fui buscar informações. Não na parte, vamos falar assim, a religião espiritual mesmo. Eu fui atrás de livros, eu fui atrás, inclusive esse livro aqui me ajudou muito, Conversando com Deus, tá? Mas você pode também, se você é católico, se você depende da sua religião, vai atrás da sua, dos conteúdos relacionados àquilo. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu comecei a me aprofundar em conhecimentos sobre aquilo que eu precisava de ajuda. Então era a parte espiritual. Por muito tempo foi com relação à parte da nutrição, parte comportamental, psicológica. E eu ainda continuo. Hoje eu faço o curso, como eu trouxe aqui no início, CMT, que é o curso de autodesenvolvimento, onde fala muito sobre esse aspecto psicológico, mental, vibração, frequência, lei da atração. E cara, se você não está em se desenvolvendo, você está parada. E a gente precisa continuar trabalhando no nosso cérebro. Então isso aqui foi uma das coisas que eu voltei a fazer. Então eu comecei a voltar a estudar. Então todos esses livros aqui que você está vendo, foi uma época da minha vida que eu passei por... É como se fosse um despertar, né? Vamos botar esse termo. Eu passei por isso, eu comecei a estudar e eu abandonei isso. Por muitos anos eu fiquei afastado disso. E agora eu voltei de novo a despertar. Então, isso é o que me vem alimentando, isso é o que me vem ajudando. Então eu volto a te trazer também esse elemento. E para a gente finalizar esse vídeo, eu quero concluir aquela outra etapa da frase, que a CMT traz, né? Ela completou a frase. Os resultados revelam a verdade a partir das nossas crenças e autoimagem. O que quer dizer isso? O resultado que você tem é uma consequência das suas ações, beleza? Só que as suas ações é uma consequência dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Crenças e autoimagem está dizendo o quê? Hoje você tem uma crença sobre a alimentação. Você tem uma crença sobre você. Você tem uma crença sobre o mundo, sobre as coisas. E isso define a sua realidade, a sua autoimagem. Então se você olha para você e fala assim, eu sou uma pessoa preguiçosa, você será uma pessoa preguiçosa. Você irá manifestar preguiça na tua vida. Se você se considera uma pessoa, vamos lá, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim, eu já fui muito essa pessoa, hoje eu estou me trabalhando muito para mudar isso, eu estou mudando, eu vou ver isso na minha vida. Então meus resultados eles vão ser coerentes com isso. Então eu vou estar diante, por exemplo, de uma festa, eu vou ser chamado para os meus amigos para sair e eu não vou conseguir falar não, porque eu tenho medo do que os outros vão falar de mim. Então eu vou comer algo que não vai me ajudar na dieta, porque eu não quero dizer não para o outro, para desagradar o outro. Isso vai me gerar um resultado que eu não quero. Olha só que louco, que louco. Se eu me vejo, como eu falei, uma pessoa, vamos botar assim, uma pessoa que não merece ser magro, eu não vou ser magro. Eu não mereço isso. Então, falta de merecimento. Eu não mereço. Eu tenho uma crença que eu não mereço. O outro merece muito mais, né? Vamos pensar, cara, primeiro é o outro. Eu fico em segundo plano. Então você vai estar sempre fazendo muito mais pelo outro e por você. Isso vai gerar um resultado. Então, eu complemento aqui e fecho com o lance da gente olhar para tudo aquilo que a gente faz como um meio de melhorar a mim. E não o meu corpo. Isso é consequência. Quando eu entendi isso, a minha forma de olhar e pensar começou a mudar. Isso quer dizer que eu tô sem motivado, que eu não fico desanimado? Não, como eu trouxe para você. Eu tô numa fase que eu não tô muito animado e eu também não tô muito motivado, mas eu tô me baseando nisso, eu tô me prendendo nesses conceitos que eu trouxe para você, fazendo todos esses movimentos que eu trouxe para conseguir dia após dia dar o meu melhor. Todos os dias eu dou o meu melhor? Não.
Mas eu posso falar que nessa semana eu estou conseguindo dia após dia dar o meu melhor. E eu não tenho acordado no meu melhor. Mas eu venho trabalhando isso. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, eu espero que você possa ser ajudada com esse vídeo. Inclusive, comenta aqui o que você achou, se esse vídeo te ajudou, qual foi a mensagem que você pegou desse vídeo. Falei bastante coisa, mas o importante é que você pegue uma coisa. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo.